Fala galerinha, muito boa noite para você. O pastor Lucas já está aí na área. Galerinha, para vocês que estão chegando aí, sejam mais do que bem-vindos. Hoje é sexta-feira, nós estamos aqui hoje numa live abençoada. E enquanto o nosso amigo Instagram ele vai chamando a galera, deixa eu já aproveitar aqui e já trazer o pastor Lucas para cá. Avançar. Fala, pastorzão. Paz do Senhor, chefe, tá bom? Tudo bem, meu querido? Tranquilo. Tudo bem, E graças a aí? Deus. Tudo bem, graças a Deus. Bom falar com Que você. bom. Bom também te ver, bom falar com você. Legal. Galera que tá chegando aí, ó. A Vamos Claudinha tá convidar o chegando povo, na viu? área. Eu vou aproveitar, ó, o Michael também tá chegando aqui na área. Eu acho que o melhor momento é de fato a gente chamar a galera. Vou mandar aqui os convites. E aí a gente já vai para a apresentação aqui. Deixa eu aproveitar aqui e chamar a galera toda. Você que está entrando aí, seja mais do que bem-vindo aqui. Deixa eu aproveitar aqui e chamar a tropa toda aí. Vamos lá, chamar a galera. Eu percebo, pastorzão, que quando eu faço as lives pelo canal do Gerando Vida, eu percebo que o Instagram, eu não sei se é porque ele é um canal novo, né? Mas eu percebo que o Instagram demora para fazer a entrega aí, sabe? Para dizer que a gente está online. Mas estamos É aí. Oi, mesmo. GG na área, chegando aí. Deus abençoe, GG, Meire, Danilo. Boa noite para todo mundo aí. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Minha mãe está na área, tá? Minha mãe é ouvinte e Ó, que fiel, né? benção. Minha mãe é ouvinte fiel. Pastorzão, eu acho que antes da gente começar aqui, você quer se apresentar aí, falar um pouquinho de você, do seu ministério, onde você está? A gente está se Falo conectando sim. com gente de perto, com gente de longe. Fica à vontade aí, tá? Para você falar aí um pouquinho de você, do seu trabalho. Tá bom. Sinta-se à vontade. Gente, ó, para quem não me conhece, me chamo Lucas Santana. Eu sou aqui de Goiânia, né? Estamos aqui em Goiânia e eu faço na escalinha da igreja, eu sou presbítero. Mas a gente atua na itinerância, né? A gente está por aí. Sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente vai lá e prega a palavra de Deus. E para mim é uma grande oportunidade essa que o Leandro está me dando, de participar com ele dessa live. O Leandro sabe muito, viu, gente? Eu estou aqui mais para aprender mesmo. E nós vamos aqui tentar contribuir de alguma forma para o reino de Deus, tá bom? Galera que está chegando aí, tem alguns colegas nossos chegando aí. E a Eliane chegou, o Michael já está aí também. A galera chegando aí. E é isso, eu estou aqui para contribuir. Leandro, estou aqui para contribuir. Sou seu servo, você me Pode conduz, não, você não me pode dirige. não. Ô Lucas, antes de mais nada, né, queria assim louvar a Deus pela sua vida, né? Eu Amém. acho assim, eu fico vendo como Deus ele vai trabalhando, né? Eu vejo quão maravilhoso tem sido, né, a maneira como Deus tem aproximado e as redes sociais fazem isso, né? A gente está, cara, eu estou aqui em Campinas, né, interior de São Paulo, e você aí em Goiânia, né? E assim, como é que Deus vai conectando as pessoas, né? E de fato, na verdade, eu acredito que Deus não conecta pessoas, eu acredito que Deus conecta propósitos, né? Verdade. E eu acho que a gente acaba se conectando porque, de fato, né, a gente é sabido e é certo da parte do Senhor que, de fato, Deus vai conectando
propósitos e, consequentemente, a gente vai se conectando também a pessoas, né? E a impressão que eu tenho, embora a gente se conheça muito pouco, né, mas a impressão que eu tenho, pelo carinho que eu tenho, é que, de fato, é como se a gente se conhecesse há mais tempo, né? É Talvez verdade. porque a Bíblia, talvez isso aconteça porque a gente compreendeu um pouquinho lá do que Paulo disse, né? Que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, né? Sim, Então, tem pessoas que passam pela nossa vida, a gente convive de forma diária, e tem pessoas que você passa a conhecer ao longo do tempo, né? Mas você cria um vínculo, né? E aí a gente percebe que, de fato, há um propósito nisso, né? Então, quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu chamado. Eu sei que amém. você, de fato, é uma bênção na mão do Senhor. E se você me permitir não ficar chateado, eu gostaria de chamar de pastorzão de forma carinhosa, se você não se importar e se isso não for arrumar nenhum problema para você. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Legal. Bom, galerinha, antes da gente avançar aqui, hoje a gente vai falar de um tema aqui. Bom, eu acho que a ideia aqui é propositivo, né? Então, antes da gente avançar, eu queria pedir aí, tanto para a galera que está aqui no Gerando Vida e também para a galera que está lá na página do Pastor Lucas, para você clicar no aviãozinho aí, aproveitar e chamar aí, mas pelo menos 10 pessoas, para que de fato elas possam participar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de um tema que o Pastor Lucas vai falar sobre um tema aí um pouco tanto sensível, mas que eu entendo que, na verdade, estou brincando, nós vamos falar, tá? Tamo junto aí. E a gente vai falar sobre a ceia, né? A gente vai trazer aqui, falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor, né? Eu acho que numa live, talvez, Lucas, seja insuficiente, né? Esgotar esse tema, né? Verdade. E se você, né, tiver disponibilidade de agenda, a gente pode já marcar a próxima, tá? E de repente a gente avançar nesse tema, né? De repente o que a gente não conseguir falar aqui, eu acho que a gente precisa trazer uma base hoje, né? Antes de desviar o povo, né? Então, eu acho que eu acho que É sim. o objetivo e o propósito é esse. Antes da gente de fato avançar, eu só queria dizer para você que nós aqui do @Gerando Vida Oficial, e aí quero aproveitar, né, a sua audiência aí também, a gente está fazendo uma campanha, tá, Pastor Lucas? E é uma campanha de arrecadação de brinquedos, tá? A gente tem o hábito de fazer um trabalho evangelístico e social, né, no Dia das Crianças. O ano passado a gente fez, mesmo diante da pandemia, né? Nós conseguimos distribuir quase 300 brinquedos numa comunidade aqui da região. Então, se você que está aí assistindo a gente, você se sentir tocado da parte de Deus de contribuir, seja de qualquer forma, né? Você pode procurar a gente aqui através do @Gerando Vida Oficial, né? Eu faço as lives, mas tem uma galera que fica aqui nos bastidores aí, né? A Renata, a Helenice, né? Que ficam aí também cuidando da página, ajudando nos posts, enfim, que fazem parte também do Gerando Vida. Então, a gente está, de fato, nesse mês, né, fazendo essa campanha de arrecadação de brinquedos, porque, de fato, a gente está planejando aí um trabalho evangelístico, né, numa região específica aqui da cidade de Campinas ou nas proximidades. E se você que está aí assistindo a gente se sentir tocado, mobilizado, sensibilizado da parte de Deus, chama a gente no direct aí. Que bênção, meu Beleza? amigo. É o seu trabalho abençoado, né? É um trabalho Precisa, né? que quase A gente ninguém quer precisa. fazer, né, velho? Ninguém quer fazer. As pessoas querem só, assim, ó, uma coisa que eu percebi muito, mas isso está muito relacionado a propósito também, né? Então, uma Tá. coisa que eu percebi, Lucas, é que, assim, ó, algumas pessoas são chamadas para evangelizarem em diversos lugares, né? Mas o que queima no meu coração é os lugares onde a maioria não quer ir. Né? Porque a maior parte das pessoas querem os pisos de mármore, né? Querem, né, os altos grandes templos, né? E a gente entende que o direcionamento que Deus tem dado para nós é de fato com aquelas pessoas que precisam, né, em vários sentidos, não só do alimento espiritual, mas também precisam do alimento do dia a dia, né? Então a gente de fato convive e atua realmente
nessas regiões, né? Então, nesses locais, né? Com aqueles que são menos favorecidos. E a gente tem orado a Deus porque a gente entende, o Gerando Vida nasceu disso, né? Com o objetivo de fato, gerar vida, né? A vida de Deus, mas não só a vida de Deus, né? Mas, de fato, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, operar e manifestar. Além desse trabalho, a gente tem um bazar, né? Que a gente arrecada alimento, cesta básica. É um trabalho que a gente não mostra muito nas redes, né? Mas nos bastidores a gente está aqui trabalhando dia e noite e em prol de pessoas que de fato precisam, pastorzão. E é bênção, né? Não tem nada melhor do que você ver um sorriso de uma criança, né? Esses dias eu estava olhando as fotos do ano passado e o coração treme, né? Vem a lágrima no olho porque é impagável, né? Você está diante de uma criança numa condição desfavorável e você conseguir tirar um sorriso de uma criança, né? Que às vezes vive em condições desumanas, enfim. Então, nós, de fato, glorificamos a Deus por tudo que Ele tem concedido e permitido a gente de realizar, né? Segundo a Bíblia, essa obra social, ela é apontada pela Bíblia como sendo a única forma pura de religião, né? Então, a gente se julga tão religioso e a verdadeira religião, muitas vezes, a gente não quer praticar. Exatamente. Exatamente. Mas tem sido gratificante, né? Então, mas eu entendo que também é chamado, né? Não adianta você estar num lugar onde você não está chamado para fazer aquilo. Eu acho que cada um cumprindo o seu propósito, cada um vivendo. A diferença é que, às vezes, as pessoas não podem descer no poço, né? Mas, às vezes, as pessoas podem ajudar com a corda, né? Então, se você não desce ao poço, ajude aqueles que descem, né? Como você pode fazer isso? Você pode ajudar, né? De forma financeira, você pode ajudar por meio daquilo que você faz, por um talento, por um dom que você exerce. Então, só não ajuda e só não faz nada quem não quer, né, Pastor Lucas? Porque o que mais tem é coisas para a gente fazer, né? E assim, só não ajuda quem não quer, de fato. Mas vamos para a Bíblia, pastorzão. Você quer começar? Quero deixar você à vontade. Pode começar. Posso começar? Você começa e em algum momento eu peço para falar e a gente vai. Se tiver com heresia muito forte, você puxa a minha orelha. Não, bom, então vamos lá, galerinha. A gente está aqui para falar da ceia do Senhor. E eu acho que assim, a gente não vai falar tudo e a gente também, assim, o que talvez a gente fale aqui, talvez para você que está aí do outro lado, seja uma coisa nova ou diferente do contexto que você está inserido. E eu queria que você, com muito amor e temor da parte de Deus, ouvisse isso, né, com o seu coração e entendesse que, primeiro, tanto eu quanto o Lucas, o pastor Lucas, nós não temos nenhuma pretensão de desfazer ou de desdizer aquilo que você aprendeu até hoje. Talvez a gente apresente uma linguagem diferente daquela que você está acostumada a ouvir, mas nós não temos nenhuma pretensão de criar, né, uma doutrina diferente, mas de fato, quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue observar algumas coisas. Beleza? Não é isso, pastorzão? Sim, sim. Então é isso. Então eu acho que assim, ó, o que a gente precisa entender, né? Bom, a ceia, né, hoje ela é praticada, né, dentro do seio da igreja, né? Cada igreja tem a sua metodologia, uns a cada uma vez por mês, outros a cada 2 ou a 3, ou tem igrejas que fazem uma vez por ano, né? E a gente não quer aqui ficar preso a questões detalhistas, né, sobre doutrinas que estão relacionadas à figura da igreja, tá? Mas para a gente poder falar de ceia, então o que a gente precisa entender? Acho que é importante falar de Jesus, porque a ceia, pastorzão, a ceia, na minha ótica de ver a Bíblia, a ceia é Cristo. Sim. Por quê, né? Jesus veio ao mundo, né, para salvar, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esse é o objetivo pelo qual Cristo se fez carne. Jesus veio cumprir o propósito de Deus, né? E de fato Jesus veio através dessa obra que ele veio cumprir aqui na Terra, ele veio dar novamente a gente acesso a Deus. Então, no meu entendimento,
a ceia, ela é Cristo, certo? E o que a gente precisa entender? Para a gente poder pavimentar isso, você está com a Bíblia aí? Você consegue me ajudar com alguns textos? Sim. Então vamos lá. Eu acho que o que a gente precisa nesse momento, assim, vamos trazer aqui algum contexto, e aí a gente fala depois, entra na questão da ceia. Então, se você puder abrir aí, pastorzão, Mateus, no capítulo 9, e o versículo 12. Então, galerinha, vocês que estão chegando, eu e o pastor Lucas, nós estamos aqui hoje, nessa live, a gente está falando sobre a ceia, tá? Claro que hoje nós não vamos conseguir abordar tudo, talvez a gente marque uma segunda ou terceira live, se o pastor tiver disponibilidade, e aí a gente pode começar esse tema e concluir. Aí, pastorzão, se tiver disponibilidade, já está agendada a segunda live. Sim, sim, vai dar certo. Então, beleza. Vai lá, pastorzão, fica à vontade. Mateus 10. Mateus 9, 12. 9, 12. Isso. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Exato. Então a gente precisa entender que Jesus veio para quem? Jesus veio para quem não precisa? Claro que não. Então a Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que de fato estão doentes, certo? Então o que a gente precisa entender? Só quem de fato consegue compreender que é doente é que de fato precisa de Cristo, né? Quando eu falo doente, eu não estou falando na forma literal, no sentido de doença, certo? Então, veja, quando você declara que está são, você de fato está declarando que você não tem nenhuma necessidade. Mas quando você, diante de Deus, declara que você de fato precisa de ajuda, ou está doente, ou passando por qualquer dificuldade, então você tem a oportunidade do quê? De receber a manifestação dessa graça gloriosa na sua vida. Através do quê? Através da vida do próprio Cristo Jesus. Certo? O fato é que Mateus 9, 12 vai falar que se você declara que você é são, você não precisa de Jesus. Mas se você declara que de fato você está doente, então você de fato precisa de Jesus. Então, o que a gente precisa entender? E aqui é uma coisa que a gente, infelizmente, vai ter que já falar, né? Por quê? Nos foi vendido para nós, dentro do seio da igreja, uma doutrina contrária. Você já deu risada, né? Porque, veja, olha o que a gente está dizendo. Olha o que a gente está dizendo. Você declara que está doente, né? E aí, o que acontece? O Senhor nos dá Cristo. Por quê? Isso. Porque Cristo é aquele que tira o pecado do mundo, sim ou não? Sim. Vamos ver o que diz a Bíblia lá em João, no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João 1:29. 1:29, pode falar. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João olhou e viu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Esse é o propósito de Cristo. Mas hoje existe um conceito dentro do seio religioso que diz o quê? Se você pecar, no culto de ceia, o que você faz? Não pode ser. As pessoas estão tirando Cristo de dentro delas. Porque elas são impedidas de ceiar. E essa é uma doutrina contrária ao que a própria Bíblia diz. E ao que o próprio Cristo disse. Então, Jesus veio para aqueles que de fato reconhecem que estão doentes. Quando a gente declara que é são, então a gente está declarando que nós não precisamos de Jesus.
de certa forma, nós estamos negando a Jesus. Por outro lado, quando você declara que de fato você está doente, então Deus manifesta, Deus dá, o que Deus nos deu? Deus nos deu Cristo. Por quê? Cristo é aquele que tirou o pecado do mundo. Corajosos em abordar esse tema. Eles vão queimar o pastor aí, Lucas. Não vai ser eu, não. Então, assim, na verdade, Michel, a gente só tá contextualizando, mas assim, a gente não tem pretensão de despregar nada, mas a gente está trazendo a ótica daquilo que a Bíblia, de fato, tem revelado para nós, né? A gente entende que a revelação, ela é progressiva, e a gente entende que tudo aquilo que nós aprendemos, aqueles que, de fato, trouxeram a fé entre nós, né? E aquilo lá não é o ápice, né? Deus continua se manifestando e continua revelando da sua graça, do seu amor, da sua palavra nas nossas vidas, né? Então, o que a gente precisa compreender é que na caminhada da vida cristã, a gente precisa continuar crescendo na graça, no conhecimento e na revelação de Cristo Jesus. Porque na medida em que nós vamos avançando de forma progressiva, o reino de Deus vai sendo manifestado em nós. E na medida em que o reino é manifestado em nós, o meu eu vai morrendo, a minha natureza adâmica, ela morre, e uma nova natureza é formada em mim. E essa natureza que é formada em mim, em nós, é a natureza do próprio Cristo. A ponto de Paulo dizer que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque os pensamentos dele já não eram mais dele, mas eram os pensamentos de Cristo sobre a vida dele. Os desejos dele já não eram mais os desejos dele, mas os desejos do próprio Deus inseridos nele. Então, o que a gente precisa entender é, quando nós declaramos que estamos doentes, Deus nos dá Cristo. Porque Cristo é, de fato, aquele que tira o pecado do mundo. Mas se a gente observar no versículo 36 do mesmo capítulo 1 de João, João, no dia seguinte, olha o que a Bíblia vai dizer. Quer ler para nós aí, pastor? No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Ou veja, no primeiro dia, no dia em que o Espírito Santo de Deus revelou para João que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que no dia seguinte, Jesus só se tornou o Cordeiro. Ele já não era mais aquele que também tirava o pecado do mundo. E o fato dele não ter avançado na revelação fez o quê? Fez com que ele, ao invés de seguir Jesus, voltasse a fazer o que ele estava fazendo. Paz do Senhor, oficial. A Helenice na área. Samara Botelho. Samara é pregadora do Evangelho. Ô, Glória, mais uma aí pra gente marcar uma live aí. Vamos evangelizar esse Brasil aí pelo Instagram, gente. Glória a Deus. E aí a gente precisa entender o seguinte, que nós precisamos avançar nessa revelação. E o que acontece com a gente? Da mesma forma, hoje a gente é inserido na igreja e a gente recebe a revelação de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no culto de ceia, Jesus deixa de ser aquele que tira o pecado do mundo e se torna só o Cordeiro. E ao invés de nós nos aproximarmos de Cristo, nós somos afastados. E qual que é o problema disso? É que muitas pessoas estão vivendo num ambiente religioso mortos. Porque foram lhe tirado Cristo. Verdade. Não é isso, pastorzão? É sim. Você quer falar alguma coisa aí? Fica à vontade, que eu engato eu vou embora. Mas fica à vontade aí. Essa questão da Santa Ceia, essa questão da ceia, né? Que a gente acostumou a chamar de um nome extra bíblico, Santa Ceia, né? Justamente por esse fato da religiosidade extrema colocar uma doutrina contrária ao que é a ceia realmente. Porque a ceia, ela faz com que as pessoas permaneçam em Cristo. Né? O próprio Jesus diz isso
Em João, no capítulo 6, e no verso 56, ele diz isso, ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É Então, forte. quando você... Essa questão que as pessoas dizem, pecou, não pode ser pecou, não é digno de Cristo. Mas a grande questão é, quem de nós não pecou? A questão é, quem na humanidade não pecou? Então a gente tem que entender que sentar à mesa do Senhor tem muito mais a ver com graça do que com mérito. Uou. Não tem nada a ver com mérito. Sentar à mesa do Senhor é um convite que Ele nos faz de graça. Desde sempre é assim, Leandro, desde sempre. Desde o Éden. Olha só, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Sim. E quando Ele plantou esse jardim no Éden, a Bíblia diz que Ele colocou o homem que Ele tinha formado. E Deus disse a Adão, a Bíblia diz, Deus disse a Adão, de toda árvore você poderá comer livremente. Olha que absurdo. Porque a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, onde é que há dignidade? Quando eu trabalho. Quando eu trabalho, eu sou digno de receber alguma coisa. Mas perceba, quando Deus coloca o homem no jardim, ele coloca o homem lá para comer uma coisa que ele não plantou. Porque quem plantou o jardim foi Deus. Exato. Então não tem dignidade nenhuma nisso, de você comer a coisa que você não plantou. Exato. Não tem dignidade. Perceba que Deus convida o homem para sentar na mesa com ele, para comer daquilo que ele plantou desde o início. Desde o início. Não existe mérito em Adão. Senhor, por que o Senhor me convidou para comer com o Senhor? Por que o Senhor me convidou para comer daquilo que o Senhor plantou? Porque eu te amo. Você não merece, mas eu estou te dando, é seu. Ou seja, porque esse é o propósito pelo qual eu te criei. Porque, veja, eu fiz você para lavrar a terra. Eu criei todas as coisas, mas no ambiente em que eu, Deus, quero levar você, esse ambiente eu vou plantar com as minhas próprias mãos. E quando eu colocar você lá, você só vai desfrutar. Sim, e é interessante que a palavra lá em Gênesis 2:8, quando a Bíblia diz e plantou, a palavra plantou no original, no hebraico, dá um sentido de que Deus manipulou aquele solo, de que Deus preparou. Entende? E aí, isso nos arremete ao Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1, o próprio Cristo diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Glória. O meu pai que preparou o solo. Entende? Então, a árvore da vida, aquilo que Deus nos dá, nada mais é do que Cristo. O maior símbolo do seu amor por nós foi Cristo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nós. E quando Adão pecou lá no jardim, que romperam-se os laços de amizade, a Bíblia diz que Deus tira o homem do jardim, certo? Mas Sim. Esse laço de amizade, ele foi restaurado em Cristo. Tem um texto que ilustra muito bem isso, se você me permitir, a gente podia ler esse texto? Então, fica à vontade, fala aí, quer que eu leio aqui, eu procuro aqui. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9? Isso. Vamos lá, diz assim, ó. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ó, pode ler a partir do 8, por favor? Só para a gente... A partir do 8, claro. Ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer que eu leia o 9? Sim. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vou ler o 10. Romanos. Isso. Por quê?
Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela ira. Isso é poderoso. Muito, ó. Então, quando que nós nos tornamos inimigos? Quando Adão pecou. Então, Exato. Toda a humanidade se tornou inimiga, né? Então, tipo assim, Adão pecou e Deus culpou o restante do mundo. Sim. Né? É isso que está escrito. Porque, na verdade, o que a Bíblia vai dizer para nós é exatamente isso. Porque, veja, a Bíblia de fato vai falar, né? Porque assim, a Bíblia vai dizer lá em Romanos vai dizer que por um homem entrou um pecado no mundo e por um homem o pecado saiu. Isso, foi vencido. É o 12, o verso 12 desse mesmo capítulo vai dizer Exato. isso. Exato. Então quando que nós nos tornamos inimigos? Em quem nos tornamos inimigos? Em Adão, no pecado de Adão. E como que nós fomos reconciliados? Porque quando o homem se tornou inimigo, ele não pode mais ficar no jardim, ele não pode mais sentar na mesa com Deus, ele não pode mais... Entende? Ele não se tornou pode, inimigo. Pastor, e se você me permite, ele não pode porque ele não quer. Porque Isaías vai dizer o seguinte... Já percebi que você é evangelista. Glória a Deus, gostei de ser, pastor. A gente vai fazer live aqui de 3 horas. Porque veja, olha o que Isaías vai dizer. Porque os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é Deus que fez separação. Foi o pecado de Adão que nos separou de Deus. Ou seja, o homem Adão que havia conexão íntima com Deus, Deus não precisava aparecer. Eles eram intimamente ligados. Quando Deus soprou, havia uma conexão. Porque o sopro de vida que tornou o homem uma alma vivente, fez desse homem também, que a essência desse homem é Deus. O sopro de vida saiu do próprio Deus. Por isso que Deus disse lá em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A palavra imagem ali, ela tem uma conotação de... É como se houvesse, pastorzão, um reflexo da sombra. É imagem no sentido de refletir exatamente aquilo que Deus é. Isso é glorioso. Mas pode continuar aí. Então como que nós nos tornamos inimigos? Através de Adão. Como que nós fomos reconciliados? Através de Cristo, da sua morte. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, agora que já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a salvação não tem mérito humano na salvação. Então por que a ceia do Senhor foi estabelecida? Porque é o símbolo perfeito do que Cristo fez por nós. Exato. O seu sangue, o seu corpo rasgado, o seu sangue derramado por nós. São os símbolos perfeitos. E Jesus mesmo estabeleceu isso para que a gente nunca esquecesse disso. Exato. Então, quando você não ceia, para Jesus, quando você não ceia, é como se você esquecesse que ele morreu por você. Não tem parte, né? E você sabe o que é poderoso, pastor? A palavra reconciliação aí, no grego, significa catalasso. Sabe o que significa na essência, quando você vai entender essa palavra? Reconciliação é mudar de inimizade para amizade, certo? Mas a palavra catalasso, ela tem origem, a base dessa palavra é catalisador. Agora, o que é um catalisador? Catalisador é um elemento externo, certo? Que, de certa forma, ele intervém dentro do processo para acelerar um processo destinado. Então, vou dar um exemplo.
de catalisador? O sol é um catalisador de alimento. O sol tem a capacidade de acelerar o processo de amadurecimento dos alimentos. Então, se eu compro um mamãozinho, que eu gosto de comer mamão de manhã, eu compro ele verde. Se os dias são dias muito quentes, que nem aí Goiânia, né, que é quente, então o que acontece? O calor, ele acaba gerando um efeito catalisador no alimento, porque ele acelera o processo de amadurecimento. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque da mesma forma, quando Cristo está dizendo que Ele nos reconciliou, é exatamente o que a gente está falando. Cristo tem o poder, e olha, eu estou arrepiado aqui, Cristo de fato tem o poder catalisador de acelerar o processo de amadurecimento cristão nas nossas vidas. Independentemente se você tenha vivido 10, 20, 15, 30, 40, 100 anos sem conhecer a verdade e só hoje conheceu, Cristo tem o poder de manifestar essa reconciliação na sua vida, ou seja, ele tem o poder de acelerar o processo de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento espiritual nas nossas vidas. É verdade. Então a reconciliação que Cristo nos deu, que Deus nos deu por meio de Cristo, ela nos possibilita sentar na mesa do Senhor outra vez. Exato. Exatamente isso. Exatamente. Essa porta da graça. É essa porta que Cristo nos abriu. Exato. Essa porta que o homem tenta fechar. Essa porta que o homem tenta fechar, que a religião tenta fechar. Sabe por quê, pastor? Em Gênesis 3, você quer ler para nós? Lê para a gente o versículo 6 de Gênesis, do capítulo 3 de Gênesis. Se você quiser completar aí, eu não quero te cortar, fica à vontade aí para concluir seu raciocínio, tá? Gênesis 3 e 6. Isso, leia para nós. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A versão da Bíblia King James, o versículo 6, deixa claro que porque a gente tem a impressão de que a mulher comeu escondido do homem, né? Na verdade, a mulher comeu e o homem estava do lado dela. Então, a versão da King James é melhor. Estava lá próximo. Então, veja, versículo 6, Eva peca. Certo? Lê o 7 aí para nós, pastor. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E aqui é o problema. Porque, veja, de fato, se cobrir com folha vegetal é a tentativa humana de cobrir o pecado. Que essa é a maneira que a gente disfarça o pecado, né? A maneira da gente resolver o problema com o pecado é o mesmo problema que Eva teve junto com Adão. Eles pecaram, e o que eles fizeram? Os olhos se abriram e eles viram que estavam nus. Mas se você observar os versículos anteriores, eles já estavam nus. Então, a folha vegetal é a tentativa do homem de cobrir ou esconder o pecado. Mas Hebreus, do seu próprio jeito. Esconda. Só que o homem pode esconder o pecado de outro homem, mas não de Deus. Porque aí mora o problema, pastorzão. O problema é quando Deus vem. Porque quando Deus vem, Deus consegue olhar a nudez. Mesmo coberto com folha vegetal. Porque, veja, a redenção... Consegue ler para a gente Hebreus 9, 23? Isso. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes.
Eu acho que eu passei o versículo errado. Deixa eu abrir aqui, peraí. 27. Não, 22. 22, desculpa, é isso mesmo, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Não há, aí é com H, não existe remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. Por isso que Cristo é o Cordeiro de Deus. Quando Abraão chegou lá diante do monte, né? E aí Isaquinho olhou para ele e falou: "E aí, pai, tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo. E cadê a oferta?" Abraão conseguiu ver aquilo que a gente tem dificuldade de ver hoje, pastorzão. Porque Abraão viu Cristo. Porque quando ele fala que Deus proverá para si o cordeiro, porque Abraão compreendeu que não existe nada que a gente, como homem, ser humano, consegue fazer que de fato vai agradar a Deus. A única pessoa que consegue agradar a Deus é o próprio Deus. Porque quando a gente começa a observar nos versículos adiantes, o animal que aparece não é um cordeiro, é uma cabra. Amarrada pelo chifre. Amarrado pelo chifre. Então Abraão viu aquilo que João Batista contemplou com seus olhos. Deus proverá para si o cordeiro. Por quê? Não existe nada que nós, enquanto homens, podemos fazer que de fato agrada a Deus. Não existe nada que a religião nos imponha que de fato também vai fazer com que isso agrade a Deus. Só Deus consegue de fato agradar a Deus. Por isso que a salvação, ela não é por mérito. Lá Paulo vai dizer, a salvação não vem de vós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. A salvação é a manifestação da provisão de Deus. Porque, veja, olha que plano glorioso. Quem gerou o problema foi o homem. Mas quem que pagou a conta do erro do homem? O próprio Deus. O próprio Deus. E como que nós conseguimos agradar a Deus? Simples. Morrendo para nós e deixando de fato a vida de Deus se manifestar dentro de nós. Porque na medida em que a vida de Cristo ela é manifestada em nós, eu passo a fazer a obra de Deus. Ou melhor, Deus começa a manifestar a sua obra na minha vida. E essa obra na minha vida, ela vai começar a gerar em mim uma transformação de natureza. E essa transformação de natureza vai gerar frutos. Verdade. A única coisa que a gente pode fazer que agrada a Deus é crer. Se a gente crê em tudo isso que Deus fez por nós, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você crê, a única forma de lhe agradar é essa. E é interessante nessa questão das folhas da figueira, os homens, eles até conseguem esconder, mas não conseguem remir. Porque pecado escondido não é pecado remido. Não é pecado perdoado. Por quê? Porque para esconder eu até posso colocar uma folha de figueira, mas para remir tem que ser sangue derramado. Verdade. Aleluia. Isso que a gente leu. Exato. Tem que ser sangue derramado. Por isso foi necessário todos os animais que foram mortos no Antigo Testamento e o seu sangue foram derramados para perdão de pecados, os sacrifícios só foram válidos porque eram figuras do sacrifício de Cristo. Exato. Porque, na verdade, o verdadeiro sacrifício é Ele. E o escritor de Hebreus, ele vai nos dar essa noção de que as coisas, elas eram figuras daquele que haveria de ser verdadeiramente sacrificado. Exato. Exatamente isso. É poderoso. Então, não tem como a gente querer convencer alguém que há mérito humano nisso. Não tem. Eu acho que o único mérito que existe, eu estou ficando velho, tá, pastorzão? Mas assim, eu acho que o único mérito que existe em nós é de fato deixarmos que de fato essa vida de Deus que foi enxertada em nós, no nosso espírito, ela também seja enxertada e ela se expanda na nossa alma. Para que de fato a gente alcance esse processo de transformação e de fato a gente consiga identificar através daqui, ó,
da nossa cacholinha quem de fato nós somos em Deus. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus, fica claro o que é que eu vim fazer aqui nessa terra. Fica claro por que é que a gente passou por tudo aquilo que a gente passou. Fica claro por que é que nós nascemos aonde nós nascemos, na família onde nós nascemos ou na condição onde a gente nasceu. Isso é poderoso demais. É poderoso demais. Então, o fato é, pastor, estou vendo aqui que a gente nem entrou na ceia, vão várias lives aqui. Mas é muito bom falar do Senhor. Então, assim, eu sei que a gente está propondo falar da ceia, a gente começou ainda de forma muito inicial, né? Mas a gente precisa trazer base para vocês que estão aí do outro lado. Então, veja, Gênesis 3 é a tentativa frustrada do homem de exatamente esconder o pecado, que é o que o pastor acabou de falar. Agora, por que eles fizeram isso? Da mesma forma que a gente hoje, medo. A gente peca e geralmente nós fazemos o quê? A síndrome de Adão e Eva. A gente peca e vai fazer o quê? Em vez da gente correr para Deus, a gente foge dele. Folha de figueira. Folha de figueira. Agora, vou falar uma coisa aqui que talvez choque. Deus não tem problema com o pecado. Porque se Deus tivesse problema com o pecado, era só ele não descer no jardim e deixar o homem viver a sua própria sorte. Mas Deus estava tão preocupado no pecado que a Bíblia vai dizer que ele passeava pelo jardim. Estava dando um rolezinho lá pelo jardim, passeando. E depois que ele passeou pelo jardim, aí ele foi falar com Adãozinho e com a Evinha, dizendo, Adão, onde vocês estão? No sentido de, Adão, aonde você está? Que o meu espírito já não consegue mais se conectar ao seu. Foi a primeira vez que eles ouviram a voz de Deus de forma audível. De fato, já era a revelação daquilo que Deus manifestaria e João relataria. Que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque o início é o ponto fim, né? É glorioso ver esses detalhes da Bíblia, né, pastor? É verdade. Então, veja, o problema de Adão é que ele queria cobrir o pecado sem derramar sangue. E é o que você acabou de falar. A gente pode achar que consegue esconder o pecado, mas remir pecado só pelo sangue. E do sangue de Jesus. Porque se tiver outro sangue também não tem valor, não funciona. Somente Jesus tem o poder de fato remir e de nos perdoar. É verdade. E a tentativa de todo homem e mulher, de todo ser humano, quando ele peca, é essa, é tentar esconder. Tentar esconder. E geralmente a folha de figueira que se usa, Leandro, geralmente a folha de figueira que se usa é essa. Quando eu pequei em uma determinada área, aí a folha de figueira que eu uso é quando eu vou pregar, eu afrontar aquele pecado, como se eu estivesse falando a outros. Enquanto eu estou cobrindo o meu, eu estou tentando confrontar o mesmo pecado em outros. A gente vê muito isso, muito mesmo. Não, existe muito, e eu falo isso porque eu já vivi isso dentro do ambiente da igreja. Pessoas que pregavam muito contra o pecado e que acabaram depois de algum tempo. Aquela era a fraqueza do cara. Falava muito sobre adultério, sobre prostituição, sobre isso, sobre aquilo, e na verdade praticava aquilo. A psicologia chama isso de reforço condicionado, né? Que é quando eu de fato, eu quero transferir para você aquilo que eu não consigo reconhecer em mim. Então eu sou um viciado, né? Não reconheço isso, não sei lidar com isso, então eu projeto em você. E aí eu acabo batendo nisso, quando na verdade eu acabo estando na mesma condição. Então, veja, esse é o problema. Deus não tem problema com o pecado. Certo? Agora, Deus ama o pecado? Não, Deus abomina o pecado. A gente não está dizendo que Deus ama o pecado e também não estou passando a mão na cabeça de ninguém para dizer, pode pecar, criatura. Não, porque de fato,
nós só pecamos porque de fato não estamos amadurecendo e avançando na caminhada da fé na vida cristã. Porque o homem sem Deus, pastor, eu estava falando hoje com um amigo, fui almoçar com ele, a gente estava falando exatamente sobre isso. Nós que temos a Cristo, nós não somos dominados pela natureza adâmica. O homem que não tem Deus, ele não tem a natureza divina. Ele só tem uma única natureza, que é a natureza de Adão. Que natureza que é essa? É aquela que rejeita Deus, é aquela que decide viver, é aquela que rejeita a graça e diz, eu vou viver com base naquilo que eu acho, com base naquilo que eu penso, eu vou comer do fruto. Eu não preciso de Deus. Eu sou o Deus da minha vida. Esse é o ponto. Agora, nós que temos a Cristo, duas forças operam em nós agora. Essa força adâmica, dessa natureza caída, mas agora uma outra força. A força divina. Cristo vivendo e habitando dentro de nós. Na medida em que Cristo vai se expandindo dentro da nossa mente, aquela natureza caída, ela vai perdendo força. Verdade. E a natureza de Cristo, ela passa a guiar o nosso ser. E é por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que mentia já não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Porque o que Cristo quer fazer em nós é que a gente de fato compreenda que nós somos dependentes dele. E é exatamente o que a ceia fala. Porque a ceia, ela tipifica Cristo. Se tiram a ceia de nós, é o que você falou no começo, eu deixo de ter parte. Tiram E Cristo de nós. estão tirando literalmente Cristo da gente. Então veja, isso daí dá um nó na cabeça do povo aí, viu? Então veja, como é que de fato o diabo tentou, né? Então veja, assim, uma coisa que a gente percebe é que de fato quando a gente olha para o cenário lá do Éden, né? Como é que de fato como é que de fato o inimigo trabalhou? Veja, lá em Gênesis no capítulo 3, o que a Bíblia vai dizer? Que o fruto era agradável para comer, agradável aos olhos e desejável entendimento, certo? Está falando do quê? Concupiscência da alma, concupiscência do corpo e do espírito, certo? E aí, veja, o que a gente precisa? Eva, ela foi tentada em todos os níveis de existência. Espírito, alma e corpo. É verdade. Então, quando eles caem nesse nível de existência, ou seja, há uma ruptura. E o que Jesus vem fazer? Jesus justamente veio restaurar essa desconexão que ocorreu lá no Éden. É por isso que todos nós nascemos pecadores. Porque Adão era imagem e semelhança de Deus, mas no momento em que ele peca, ele deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Porque a essência de Deus se esvai dele. E Adão decide a viver dominado agora pelo diabo, porque a Bíblia vai dizer que quem é o Deus deste século? É o diabo. O mundo jaz do maligno. Então, desde Adão até hoje, o homem continua caindo. Ele não caiu lá, ele continua caindo. Quando você olha para a nossa realidade, quando você olha para a sociedade, quando você olha para os problemas que a gente vive dentro da igreja, você vê o quê? Cada vez mais pessoas fazendo coisas que para alguns ainda se assustam, para mim não mais, porque um homem, uma pessoa de fato que vive uma vida sem Deus, ela é capaz de fazer qualquer coisa. E uma pessoa que recebeu a Cristo como Salvador, mas não avançou na sua vida, ela ainda não se converteu. Ela é salva, mas o reino de Deus ainda não foi manifestado dela. O entendimento dela ainda é o entendimento do mundo, o entendimento adâmico, é o entendimento de que eu não preciso de Deus, eu não preciso de Cristo. Eu sou Deus da minha vida. E na medida em que a gente vai avançando na caminhada da fé, de fato nós vamos, o quê? Deixando Cristo mudar essa natureza. Na medida em que ele vai transformando o nosso ser, o nosso eu se... E Paulo vai dizer que existe uma luta, né, pastor?
É O verdade. espírito militando. Por que que milita? Porque a natureza adâmica, ela não quer Deus. Ela rejeita Deus. Mas a natureza de Cristo, a natureza divina, que é Cristo em nós, ele é a esperança da glória. Ele é aquele que quer de fato nos reconciliar, ou seja, ele quer o quê? Acelerar o processo de amadurecimento, de desenvolvimento, de crescimento. E aí você falou de João 15, mas Jesus vai dizer, olha, eu de fato eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador. Vocês são os ramos, e sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Nada. Porque tudo vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você quer ler aí, pastor? Eu não estou conseguindo enxergar o que ele descreveu. O pastor já deu 1 hora. A gente está na introdução da introdução. Algumas igrejas proíbem o crente que pecou de ceiar. E ao invés de a pessoa buscar o arrependimento, inconscientemente ela vai sendo empurrada para continuar pecando. É porque não tem como permanecer em Cristo. Ó, Exato. João, vamos ler isso. João 6,56. João 6,56. Quer que eu leia aqui? Por favor. João 6,56. O Evangelho de João é poderoso. A Bíblia toda, né? João 6,56. Diz assim, ó. Quem come a minha carne, ou melhor, é isso aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, aí o que a gente faz? Quando o cara peca, a gente tira a santa ceia dele, o corpo e o sangue de Cristo, porque a ceia é o símbolo perfeito do corpo e do sangue de Cristo. O pão sem fermento e o vinho e o puro suco de uva é o símbolo perfeito do corpo e do sangue de Cristo. Então, se eu tiro Cristo, como é que o cara vai permanecer? Não tem como permanecer. Permanece em mim e eu nele. Porque uma coisa é estar em Cristo e outra coisa é Cristo estar em nós. E é isso que estão roubando da gente. Quando nós somos salvos, de fato, nós estamos em Cristo. Mas para avançar na fé, e aí João 15 está dizendo isso, Cristo em nós, de fato Cristo em nós é aqui, ó. É Cristo vivendo e habitando aqui, ó. Nos meus sentimentos, nas minhas vontades e nas minhas emoções. Leandro, e tem crente que essa doutrina, essa falsa doutrina, ela foi introduzida tão forte na mente dele que ele próprio já toma decisão. Entende? Quando peca, não, hoje é ceia, não vou para a igreja, não. Jovem é assim. Jovens são assim, pastorzão. Jovens são assim. Eu trabalhei muito com jovem. E aí, hoje é ceia, vamos para a igreja? Eles falaram assim, não vou não, tio. Mas por que você não vai? Não vou, cara, eu tô aí, fiz umas coisas, coisa de jovem, né? Fiz umas coisas, e aí não vai na igreja. Porque foi inculcado na cabeça dele que ele não é digno. Que é o que você falou, né? Porque até o nome a gente herdou da tradição da Igreja Católica, né? Essa é uma coisa que a gente pode até falar, né? Que o nome verdadeiro para ceia não é Santa Ceia. E não tem demérito nenhum chamar de Santa Ceia. Não tenho aqui nada contra, mas biblicamente não existe esse nome. Esse nome é uma herança da Igreja Católica. Santo Padre, Santa Missa, Santa Ceia. Essa é uma tradição que nós herdamos da Igreja Católica. Então, assim, Santo Padre, Santa Missa, né? Então, a Igreja Evangélica, ela acabou adotando esse padrão. Agora, qual que é o problema de chamar a um culto de ceia de Santa Ceia? Que para aqueles que de fato ainda não estão passando por um processo de santificação, isso pode fazer com que as pessoas se afastem ou se sintam indignas de participar, quando na verdade nunca foi isso, né? É verdade, porque as pessoas dizem, eu não sou digno, mas perceba, Paulo diz lá no clássico da Santa Ceia, de 1 Coríntios 11,
Paulo diz que o próprio Cristo entregou isso a ele, e aquilo que Cristo entregou, ele ensinou. E ele diz assim, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte. Anunciais o quê? A morte. A morte. Então Jesus morre por quem? Por justos ou por pecadores? Então, perceba, se eu julgo que eu não tenho pecado, então eu não preciso ser se alguém julga, precisa ler Bíblia. Porque eu já fui religioso assim, tá, pastorzão? Eu participava dessas igrejas aí, o pastor falava assim, quem não pecou que levante. Eu sabia que eu tinha pecado, mas eu levantava, né? Não estava nem vendo, não. Eu levantava e falava, eu não quero saber, eu tenho meu pecado aqui, Deus sabe, eu peco mesmo, e eu vou levantar e eu vou participar desse trem aí. O que eu não vou é ficar fora. Mas muitas pessoas deixavam de participar. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, pastor, é o seguinte, a gente precisa ler um texto aqui. Consegue ler aí 1 João 1,8? Porque assim, se você de fato compreende que você não peca, então você está chamando Deus de mentiroso. É verdade. E a gente pode rasgar esse trecho aí que a gente vai ler, que talvez não se aplique. 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eu sei que talvez para quem acredita que não peca, né, quando vai lá para a ceia, mas é só rasgar aí também, não tem problema não. Tira da Bíblia. Veja, é a Bíblia que está dizendo. Se confessarmos os nossos pecados, o 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A sua palavra não está em nós. E a palavra aí não é simplesmente o livro chamado Bíblia. A palavra ali é o verbo de Deus. É a figura de Cristo. O próprio Cristo vivendo, se movendo e manifestando e revelando as verdades contidas nessa letra. Então, Leandro, então, se a pessoa vai na ceia e se julga indigno, o correto seria dizer que quanto maior for o pecado, maior o pedaço de pão que ela tem que comer. Maior o cálice também. Isso. Se o pecado foi grandão demais, então come um pão inteiro, bebe um garrafão de cálice inteiro. Tem uns crentes que precisam mergulhar assim, ó, de suco. Tem uns crentes que, de tanto pecado, tem que mergulhar não dá para tomar nada, tem que mergulhar, batizar. Isso. Por que Cristo morreu? Foi para perdoar os nossos pecados. Então, toda vez que eu como o pão e eu bebo o cálice, Cristo simbolicamente morre pelos meus pecados. Aleluia. Porque, na verdade é isso que simboliza, né? Porque, veja, o pão representa o quê? Exatamente isso, a morte de Jesus. O corpo dele sendo padecido. E por que o corpo dele foi padecido? Para a redenção e remissão dos nossos pecados. E o sangue? O sangue é que nos purifica. O sangue é o que de fato tem o poder de regenerar e santificar a nossa vida. O sangue tem o poder de curar. O sangue tem o poder de manifestar de fato a vida de Deus dentro de nós, de reacender a chama, da gente poder olhar para a nossa condição e falar, Deus, eu não consigo vencer o pecado, me ajuda. E aí, o que acontece? É exatamente isso que a gente está falando. Porque, veja, o que a gente precisa entender, pastorzão? Porque, assim, ó, de fato, as igrejas, de forma equivocada, né, ou talvez por não compreenderem, né, ou não terem um entendimento, é que eu não sei de fato qual é o motivo, também não quero aqui ficar apontando o dedo para ninguém, né? O fato é que, assim, a gente precisa entender que existe um processo nisso. Porque, veja,
Quais são os ministérios do Espírito Santo? Vou falar um pouquinho sobre isso. Você está de boa aí? Você tem mais uns 20 minutinhos? Como é que você está aí? Sim, fica tranquilo. Galerinha, vocês estão gostando aí? A gente pode continuar ou a gente para aqui? Alguém escreveu, cuidado com os tertúlios, hein? Aí não me preocupo com o tertúlio não, Luiz. Tertúlio as pessoas vão falar. Enquanto elas estiverem falando, tá ótimo. O Luiz aí é gente nossa, viu? Vamos trazer ele para uma live. Nós precisamos reunir esses crentes aí que tá tudo aí. A gente precisa usar essa rede aqui, cara. Vamos até meia-noite no chat. Veja, quais são os ministérios do Espírito Santo? Lá em João, a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, certo? Sim. A Bíblia também vai dizer que ele nos guiaria a toda a verdade, que nos convenceria. E também nos ensinaria todas as coisas, certo? Então, esse é o ministério do Espírito, convencer, ensinar, guiar, ou seja, manifestar a vida do próprio Cristo em nós, certo? E ele também tem o papel de glorificar a Cristo através das nossas vidas, certo? Agora, o Espírito Santo não tem o papel de nos levar ao arrependimento. Porque a Bíblia diz que ele convence. Então, o Espírito convence. Na medida em que ele convence, você diz, errei. Certo? E quando você erra, você olha para si e fala, preciso de ajuda. Estou doente. Preciso de Deus, eu estou arrependido. E aí você confessa, certo? Quando nós confessamos a Cristo, o que acontece? Cristo vem. E quando ele vem, ele nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Arrependimento fala de mudança de vida, mudança de direção, metanoia. Então veja, sim, quem é que nos conduz ao arrependimento? Não sou eu. Cristo. E nem o Espírito Santo. É o próprio Cristo. Então quando eu tiro a ceia, eu estou tirando a oportunidade de levar o pecador ao arrependimento. Glória a Deus, meu Deus. Aí o Luiz gostou, hein? Porque daí agora os tertúlios fica. Mas não é isso? Eu sinto Deus quando eu falo isso. É verdade, eu também. Eu sinto Deus se manifestar no meu espírito. Então veja, quem é que nos conduz ao arrependimento? É Cristo. Só Cristo. Só Ele tem esse poder. Então veja, Deus dá para nós o Cristo, João 3,16. Eu amo o mundo de tal maneira que eu vou dar o meu filho. Certo? E o que Cristo vai fazer? Cristo vai nos conduzir a Deus. Certo? Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é isso? Então Deus nos dá Cristo. Cristo nos conduz a Deus. E aí, o que a gente faz? A gente, de fato, tira Cristo das pessoas na ceia. É verdade. E aí, né, algumas situações, né, as pessoas acabam não ceiando. E quando elas não ceiam, o que acontece? Elas perdem a oportunidade de declarar quem elas são de verdade. E quando elas não declaram e não confessam quem de fato elas são, o Espírito Santo de Deus não tem a oportunidade de convencer elas. E se ele não convence, ela não consegue reconhecer. E se ela não reconhece, Cristo não vem. E elas não mudam de vida. Elas não são levadas ao arrependimento. E aqui é um ponto crítico, né? É. Então veja. E o que a gente precisa entender? Passou muito rápido essa live, cara. A gente nem falou ainda da ceia, né? Mas veja, o que a gente precisa compreender? Que de fato Deus nos deu a Cristo. O Espírito Santo tem o poder do quê? De nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, de nos guiar, de nos ensinar, de glorificar. E aí, quando chega a ceia, a gente acaba tirando
a oportunidade das pessoas. E por que que nós fazemos isso? Fazemos isso por uma má interpretação do texto bíblico. E eu digo, pastorzão, que o problema não é nem revelação, tá? Porque o versículo que mais pega, e talvez hoje a gente não vá falar sobre isso, porque a gente não vai conseguir aqui em 10, 15 minutos entrar especificamente no tema, mas o fato é o seguinte, é que a gente acaba, por não compreender corretamente o texto, ou não ter uma interpretação daquilo que o texto está dizendo, isso fez com que fosse criado uma cultura errada dentro da igreja. E a prova disso é que muitos jovens hoje deixam de ir à igreja. Eu conheço pessoas que ficaram tempo sem ir à igreja porque as pessoas não conseguiam vencer o pecado. A ponto de eu ouvir, pastor, de jovens o seguinte: Leandro, não tem jeito para mim. Eu não consigo vencer o pecado, então não adianta eu vir para cá. Deus não me ama. Mas por quê? Na cabeça desses jovens foi inculcado o quê? Vem, salvação é de graça e pela graça. Mas agora, você vai vencer pela força do seu braço. Então, amigão, tá aqui uma cartilha para você poder seguir. Então, se você quer continuar, né, vivendo e não ir para o inferno, amigão, siga essa lista. E aí a gente acabou fazendo aquilo que o judaísmo fez. Criamos um monte de lei, e ao invés de levarmos as pessoas à revelação da graça, a gente transformou a graça na lei. É verdade. E é interessante notar, Leandro, ainda sobre o ministério do Espírito Santo, que ele nos guia a toda a verdade, certo? Toda a verdade. A toda a verdade. Então qual é a verdade que o Espírito Santo nos guia? A própria palavra de Deus, certo? Exato, a própria palavra de Deus. O próprio Cristo, né? Então, o Espírito Santo, ele é interessante, ele nos guiar à verdade da ceia. Exato. Porque a verdade da ceia é que ela é para pecadores. Mas o problema é que a gente tem sido guiado há muito tempo, muita gente tem sido guiada há muito tempo, e nós, por um tempo, também fomos guiados assim, Sim. Pela verdade dos homens. Nós fomos guiados pelo que os homens nos disseram, não pelo que o Espírito Santo nos revelou na palavra. Porque quando o Espírito Santo nos mostra na palavra, pelo menos a primeira vez que a gente foi confrontado com essa verdade, e de a gente ler o texto e poder compreender pelo Espírito Santo, a gente ainda questionou, a gente ainda relutou, a gente ainda não quis aceitar. Entende? Porque Exato. é como se fosse uma lavagem cerebral do inferno na mente de muita gente. Sim. Então essa não pode ser a verdade do Espírito Santo. Uma verdade que te exclui de Deus, uma verdade que tira você de Cristo, uma verdade que tira Cristo de você, uma verdade que te lança no inferno, não pode ser uma verdade. A verdade não lança ninguém no inferno. Pelo menos Exato. A verdade de Deus não. É que esse é o problema, a igreja também relativizou a verdade, né? Eu estava falando isso no almoço com esse amigo meu. E esse amigo meu é batista, hein? Nem é do balacobaco aqui, né? Porque eu tenho pé lá na Assembleia, né? Hoje eu não estou na Assembleia de Deus, né? Mas eu me converti na Assembleia de Deus Madureira, né? Na época que ser crente da Assembleia de Deus é pior que ser crente de Deus é amor, Brasil para Cristo. Então não faz ideia como é que era aquela época lá. Mas assim, era uma igreja... Naquele tempo você não usava essa barba, não. Nossa, eu tava lascado, irmão. Podia usar nem bermuda. Não. Então, veja, não tô falando nada, mas veja, mas eu vivia numa igreja, pastorzão, em que o meu pastor Pedro, já falecido, está com o Senhor, ele não sabia ler nem escrever. Mas hoje eu compartilho ensinos que eu recebi dele, que eu ouvi ele falando. Bênção. E assim, eu não me lembro de alguém ter entrado enfermo naquela igreja e não sair curado. Glória a Deus. Porque a igreja se movia pelo Espírito. E hoje, ela se movia pelo Espírito e por muito tempo ela demorou para amadurecer
no entendimento da Bíblia, da revelação, da verdade. Hoje o que a gente percebe é que as pessoas querem se mover pelo conhecimento da teologia. É. E aí a gente ainda está batendo cabeça de quem é que está certo, se Calvino, Armínio, como é que é, quem está certo, quem está errado, Wesley. E a gente ainda está a gente está nessa quarta série ainda, querendo descobrir quem está certo. Se é Calvino, se é Armínio. Tentando lutar uma luta que já foi vencida há muito tempo. Né? E aí o que acontece? Em vez de gerar vida nas pessoas, você acaba gerando dúvida, incerteza, aprisionamento. E as pessoas não progridem, elas não avançam, elas não rompem. Por quê? Ele está discutindo quem está certo, Calvino ou Armínio. Eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou... E aí eu tenho uns amigos crentes que eu falei, então, são vocês que falam que é só a Escritura. Vão para a Escritura. Está na Bíblia. Então, assim, é difícil. Eu não acho que eu sou melhor do que ninguém. Mas, assim, de fato, eu já vivi esse lado, né? Eu já vivi esse lado do querer achar que... Não sou contra a teologia, até porque eu sou teólogo, né? Mas há alguns anos eu decidi abrir mão da teologia para, de fato, viver o que eu preciso viver em Deus. Porque por muito tempo eu vivi, por meio da teologia, afastado de Deus. No sentido de não conseguir compreender o que de fato hoje eu consigo sem a teologia. Claro que eu leio muitos livros, conheço, né, tenho muitos materiais de teólogos, tenho material pesado, leio, estudo, mas hoje a minha mente houve uma descortina, né? Assim, mente abriu para a gente poder compreender. Então, assim, de fato, pastorzão, a gente vê... O fato de a gente estar falando isso, talvez para muitas pessoas que estejam ouvindo, é loucura. Elas não conseguem acreditar no que a gente está falando. Se de fato o Espírito não revelar isso ao coração delas, para muitas pessoas o que a gente está falando aqui é um absurdo, isso aqui é uma loucura. Vamos fazer uma fogueira e queimar esses dois lá. Um em Campinas e outro em Goiânia. E aqui tem bacon para queimar, viu, irmão? Aqui tem, mas eu tô precisando emagrecer, irmão. Então tá diminuindo, entendeu? Vai ser um leitãozinho mais magrinho, mas assim, de fato, as pessoas têm dificuldade. As pessoas têm medo do novo, né? As pessoas têm medo do novo, que na verdade não deveria ser novo. Que na verdade nem é novo, né, pastor? É mais do mesmo. É verdade, é verdade. A gente fala novo no sentido de compreensão, né? Mas na verdade não é novo, né? A gente fala que é novo no sentido de compreensão, né? Por isso que a gente fala é novo. Mas biblicamente não é novo, é mais do mesmo, é mais daquilo que deve ser. E a primeira coisa que as pessoas taxam é o seguinte: ah, não, isso aí não deve ser de Deus, não, que eu nunca ouvi. Exato. Exatamente isso. Mas o que a Bíblia diz é que Deus tem preparado aquilo que ninguém nunca ouviu. Veja, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, algo que eu nunca ouvi tem mais chance de ser de Deus do que de não ser. E veja, a Bíblia vai dizer no versículo depois, posterior, que mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, que a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Porque, veja, se a gente for avaliar o cristianismo não deveria ser religião, pastor. Cristianismo é revelação. É. Porque a Bíblia, eu sei que muitas pessoas podem divergir sobre o que a Bíblia fala, qual é o tema central da Bíblia. Mas a Bíblia aponta e revela e fala de Cristo, do início ao fim. Cristo Jesus. Então, eu particularmente compreendo. Pode falar. Essa é uma versão restauração, né? Você está escondendo. Essa é restauração. Você tem uma? Ainda não. Eu tenho uma que eu vou mandar para você. Amém. Glória a Deus.
Eu tenho algumas aqui, ó. Vou dar uma de presente para você, ó. Está até embalado, ó. Oh, glória a Deus. Você me manda aí os seus dados, eu vou mandar pelo correio para você. Amém. Então, veja, cristianismo não é religião, é revelação. E se formos considerado uma religião, deveria ser uma religião de poder. Porque, ao contrário das outras religiões, o que as outras religiões têm é uma mensagem. O budismo tem uma mensagem, o hinduísmo tem uma mensagem, o islamismo tem uma mensagem, as filosofias têm uma mensagem. E nós temos a Cristo. Uma pessoa, né? Vivendo, habitando e se movendo dentro de nós. Glória a Nós não Deus. temos uma mensagem. As religiões possuem uma mensagem, possuem uma filosofia. Nós não. Nós temos uma pessoa. Que pessoa? Pessoa de Cristo Jesus. Vivendo e habitando. E quem é o grande revelador de Cristo Jesus? Ora, é o Espírito Santo. Porque o desejo de Deus é que o Espírito Santo revele para nós quem é Cristo. E na medida em que Cristo é revelado em nós, a vida de Deus, ela é dispensada em nós. E nós não podemos tirar Cristo das pessoas quando nós proibimos elas de não ceiar. Nós não temos. Pode justamente por isso que nós não podemos tirar Cristo das pessoas, porque a salvação, geralmente a gente tenta tirar a salvação das pessoas como se a salvação fosse um objeto, né? Não, eu te dou, eu tiro a hora que eu quero, eu te tomo, eu te dou, eu te tomo, eu te... Mas perceba, a salvação é o próprio Cristo. Então não é eu que tenho a salvação, é a salvação que me tem nas mãos. Oh, glória! E ele disse, em um certo momento, ele disse: as minhas ovelhas ninguém arrebatará da minha mão. Exato. Então, eu não escolho ser salvo. Eu não decido por mim mesmo. Eu decido porque o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, a salvação me escolheu para ela. Quando foi o Espírito me convence, né? Predestino, né? Isso, predestino. Quando o Espírito me convence, é porque a salvação já me alcançou. Exato. Então o Espírito me dá a capacidade de confessar e de crer. Aleluia. É por isso que Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Exato. Então não tem muita coisa a ver com a gente, não. Então, o que eu tenho que fazer? Reconhecer que eu sou pecador. E reconhecer que enquanto eu estiver aqui na terra, eu sempre serei pecador. Mas que agora a salvação de Deus opera em mim para que eu viva uma nova vida em Cristo. Glória. Esse é o projeto, esse é o propósito. Foi para isso a escolha de Deus por nós. Aleluia. Para que o reino seja implantado dentro de nós. É por isso que quando Cristo nos ensinou a orar, ele disse assim: quando vocês forem orar, digam: venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, quando o reino de Deus está dentro de mim, a vontade de Deus na minha vida, ela será feita. Assim como ela já é feita no céu. Aleluia. Então, quando eu sou reino, não é a terra que me governa, o céu que me governa. Peraí, repete aí que foi forte. Repete aí, senão tem um banner pra você postar no Instagram aí. Fala aí, pastorzão, repete aí. Jesus disse: quando forem orar, digam: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, quando somos reino, a vontade de Deus na nossa vida é feita assim como ela já é feita no céu. Ou seja, nós passamos a ser governados pelo céu e não pela terra. Uou. Isso é o que me identifica como reino de Deus.
quando eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é a manifestação da vida de Cristo dentro de mim. Porque um homem comum, um homem normal, um homem sem a vida de Deus, ele não consegue abrir mão da sua própria vontade. Não. Paulo diz assim, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz assim, ó, dai graças a Deus em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Ora, existem momentos na minha vida que a minha vontade é só de reclamar. Existem momentos na minha vida que a minha vontade é de ir embora. Existem momentos na minha vida que a minha vontade é de fazer tudo, menos de dar graças a Deus. Exato. Mas o que que Paulo está dizendo? Dê graças a Deus em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, abra mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Mas não se pode fazer isso sem Cristo. Não, porque a palavra reino no grego é basileia. Basileia é reino no sentido de governo. O que Deus está dizendo é o seguinte, o que Deus, por que a gente precisa viver o reino? Porque viver o reino é sair e abrir mão do trono das nossas vidas e deixar que Cristo se assente e governe no trono do nosso coração. Glória a Bíblia Deus. israelita, pastor, vai dizer o seguinte, que quem não, João 3, né, a Bíblia fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino, né? A Bíblia israelita, a versão israelita vai dizer o seguinte, que quem não nascer da água e do alto não pode ver o reino de Deus. Porque, de fato, o nascer de novo é exatamente o que você falou. É ser governado pelo céu. Governado pelo céu. Governado no espírito, na alma e no corpo. É verdade. Pastorzão, deu 1h30. A gente nem entrou na ceia. Eu queria propor uma coisa para você, até para que, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Se você tiver disponibilidade, a gente continuar. Sim. Eu só estou precisando fazer um ajuste, porque as sextas-feiras está ficando ruim para mim por conta de um compromisso que eu tenho. Mas se você quiser, a gente pode retomar e voltar a falar sobre o assunto. Para daí a gente colocar um pouco mais de base e aí entrar lá no texto de Coríntios. Mas porque para vocês que estão aí ouvindo, gente, a gente está falando da ceia. A gente está trazendo ainda uma base para a gente poder, de fato, entrar lá no texto. E aí, pastor, a gente conversa então daí, fim de semana, semana que vem, que daí eu vou precisar ajustar os dias da live. Eu vejo com você a minha disponibilidade com a sua e a gente cai para dentro. Pode ser? Tá bom. Pode eu sim, acho que junto. a gente podia continuar, mas eu acho que vai ficar muito enfadonho se a gente ficar aqui. Então eu proponho, primeiro, que antes da gente terminar, o senhor ore por nós. E aí, para deixar a galerinha aí com aquele gostinho de quero mais. E aí a gente, próxima semana, volta para falar desse tema glorioso. Porque a gente ainda não começou a falar nada ainda. A gente ainda vai ter que trazer base ainda, pastor. E aí a gente vai. Convido o homem para as nossas aulas, Lucas. Pastorzão, fica à vontade, pode falar. Eu queria que antes de terminar, que você orasse por nós, pelas pessoas que estão aqui, porque eu sei que tem pessoas que, de fato, foram tocadas pelo Espírito através daquilo que Deus falou através da sua vida, das nossas vidas. E eu acredito que essa mensagem vai chegar ao coração de pessoas que, de fato, precisam ouvir isso. Pessoas que têm fome de Deus, estão sedentas de Deus, precisam de Deus, mas tiraram isso delas, né? Que as pessoas, de fato, elas estão olhando para si, elas estão dizendo assim, eu não vou conseguir, porque eu não tenho força. E, de fato, nós não temos. E talvez as pessoas precisam ter um encontro com essa mensagem para entender que não existe nada do que elas façam. Porque, na verdade, elas precisam se render àquilo que Cristo já fez. E se elas entenderem que aquilo que Cristo fez é suficiente, então, de fato, elas de fato vão viver uma nova vida em Deus.
e Deus de fato vai transformar, vai manifestar o seu poder de salvação, de restauração, de cura. E eu creio nisso. Está contigo Glória a aí. Deus. Deixa Deus te usar. Foi bênção, Leandro, bênção demais. Eu que agradeço a oportunidade que você proporcionou da gente estar aqui juntos, falando de Bíblia, né? Falar de Bíblia é sempre algo extraordinário. É o que É queima o muito meu bom. coração. E sabe uma coisa que é interessante? Deus falou para mim o seu nome. Eu tenho orado há algum tempo, dentro do formato que a gente estava fazendo, eu e André Marci, Deus já tinha falado no meu coração que eu precisava fazer uma mudança, né? E uma das coisas que Deus estava dizendo no meu coração é: Leandro, eu sei que você não é nada, né? Mas existem pessoas que, como você, precisam começar a usar as redes. Porque as pessoas estão precisando muito daquilo que Deus tem dado para nós, pastor. Às vezes a Verdade. gente não compreende isso, a gente acha que a gente não é nada, a gente não é ninguém, de fato a gente não é. Mas a gente pode achar que a gente não é nada, mas quando Cristo olhou para nós, ele viu em nós alguma coisa que nós não vimos, mas ele viu. E por mais que a gente tenha dificuldade de crer para nós, né, no sentido de, talvez como os discípulos, né, Jesus chamou eles e, migão, vem aqui e me segue. Jesus chamou pessoas simples, mas Jesus sabia o que ele podia fazer na vida daquelas pessoas através da sua vida. É verdade. Nós não sabemos. O fato é que quando Cristo olhou para cada um de nós, ele sabia. E ele sabe o que é que o poder dele pode fazer e manifestar em nós e através de nós. Por isso que a gente está aqui. E assim como você, outras pessoas precisam destravar essa questão de falar em lives. E eu sei que, como eu já fiz rádio, eu sempre lidei com o público, eu sempre lidei com pessoas, eu não tenho problema de falar. Se me der um microfone num estádio, eu falo. Porque isso para mim é natural. Eu sei que eu fujo também da realidade daquilo que quem está na rede aí prega. Mas eu não estou aqui para me ajustar. Eu estou aqui para falar de Jesus. Amém. E se Glória a Deus. o meu falar na minha simplicidade, nesse jeito doido, isso está sendo bênção na vida de alguém, então é isso que de fato tem me movendo a continuar aqui nas redes sociais, para de fato falar disso. E eu sei que existem pessoas que estão ouvindo a gente, pessoas que têm recebido da parte de Deus revelações, e as pessoas não têm tido oportunidade de compartilhar isso. E isso queima dentro do coração das pessoas. Então eu confesso que, de alguma forma, Deus vai me capacitar e de alguma forma me usar para que, de fato, outras pessoas possam destravar essa questão de falar aqui, para a gente poder, de fato, levantar um exército de pessoas que vão revolucionar, né, a sua cidade, o seu bairro, a sua vizinhança, a sua igreja. Então, eu digo para você, pastor, que eu não conheço, né, pessoalmente, mas de fato o Senhor falou do seu nome para mim, né, assim como de outras Amém. pessoas. Então, eu sei que o fato de estar aqui não é mérito nem meu nem seu. Eu acho que Deus preparou esse momento para nós. Fiz É live com a verdade. Lídia também, nessa semana, na quarta-feira. Então, volto a dizer, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou relevante, nem quero isso. O que eu quero é tocar o meu projeto aqui, gerando vida, servir na igreja de alguma forma. E o que eu Glória a quero Deus. é levar o evangelho, levar a graça, o reino para aqueles que mais precisam. Lá onde você pode sentir o cheiro do suor, lá onde talvez não haja asfalto, mas é ali, né, que eu gosto de estar. É ali que eu me sinto realizado, né? É mobilizar pessoas que consigam nos ajudar para montar uma estrutura de fazer um evangelismo. Então, cada um dentro do seu chamado. E eu entendo que a gente deve usar as redes sociais. As pessoas usam as redes sociais para cada asneira. E a gente está É, aqui, você aí em Goiânia, o Luiz, a Lídia, outras pessoas que estão aqui, que passaram por aqui ou vão passar, que possuem dentro de si um tesouro glorioso, né? Uma essência divina. Mas estão lá, estão com o talento enterrado. Então, de alguma forma, a gente vai se mobilizar. Então, por isso que eu disse, a gente não se conhece pessoalmente, né? A gente se conheceu aqui nas redes sociais, né?
mas a impressão que eu tenho é que a gente já se conhece há um bom tempo. E quem coloca isso é Deus. Não tem outra explicação. Só Deus pode gerar isso em nós. É verdade. Porque, humanamente falando, talvez não fosse nem um pouco viável a gente estar aqui numa live como essa. Falando 1 hora e 36 minutos de um assunto que a gente falou que iria dizer que é a ceia, a gente está falando de Jesus. De forma evangelística, né? Então, de fato, eu creio que é um começo, tá? E a gente está junto, estamos juntos aí, conto com você e vamos cair para dentro. Fica à vontade aí para orar por nós. Gente, vamos orar, todos os irmãos que estão aí na live. Leandro, muito obrigado por essa oportunidade. Tá bom? Deus continue abençoando a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos. E essa é a impressão que eu tenho de você também, de que foi Deus que preparou esse momento, de que por nós mesmos, nós nunca, talvez, nos conectaríamos, mas Deus preparou esse momento de alguma forma. Deus preparou esse momento de alguma forma. E quando esse tipo de oportunidade aparece, a gente tem que aproveitar e cumprir o propósito para o qual elas apareceram, né? Amém. Que é falar de Jesus, que é ensinar um pouco de Bíblia, que é desmistificar muita coisa que foi colocada na nossa mente, mas que não é uma verdade proclamada pelo Espírito Santo. E a gente tem que lutar contra isso mesmo e bola para frente. Então, eu quero orar com os irmãos, com todos vocês. Quero que a gente ore junto em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês nessa noite. Senhor, nesse momento nós oramos a Ti, acreditamos que o Senhor preparou esse momento, que o Senhor preparou essas pessoas, que o Senhor preparou esses corações. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que a Tua palavra alcance muitas e muitas e muitas mais pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, queremos te pedir que pelo poder do Teu Espírito Santo, o nosso entendimento se abra a cada dia mais, Senhor, para entender a Tua palavra, para que nós sejamos guiados à verdade da Tua palavra. Nos ajude a falar desse assunto tão sensível, nos ajude a falar desse assunto, como diriam alguns dos meus pais na fé, tão melindrosos. Senhor, esse assunto tão melindroso, tão difícil, tão sensível, porque foi colocado assim, porque bloqueou na mente de alguns o que é realmente o que o Senhor quer ensinar com esse texto. Nos ajude a falar das coisas do Senhor. E pelo Teu Espírito Santo, a cada live, a cada momento de estudo, a cada momento de ensino, que nós abrimos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê a conhecer a Sua verdade. Não nos deixe enganados, mas nos revele a verdade da Tua palavra. Eu profetizo sobre a vida de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, de cada servo Teu, de cada pessoa que passou por essa live. Eu profetizo a bênção do Senhor. E eu profetizo que o Teu Espírito vai na frente, abrindo o entendimento deles, para que a Tua palavra penetre no mais profundo do seu entendimento e do seu coração. Em o nome de Jesus, nós te pedimos isso e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, querido. Glória Deus a Deus. abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Amém. Beijo no coração aí de todo mundo que passou por aqui, pessoas que vão passar. Essa semana eu te chamo aí, a gente combina. E voltamos aqui para falar. E aí vamos marcar para a gente fazer uma live também pelo meu perfil lá. Tá bom? Vamos. Tamo junto. Vamos destravar, pastor. Vamos destravar. Destravar o digital e cair para dentro. Vamos. Deus abençoe, querido. Galerinha, obrigado pela paciência aí de estar aqui com a gente 1h40. Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente está aqui em nome de Jesus. Beijo no coração. Pastorzão, obrigado. Tamo junto. Amém, Leandro. Pode ser, obrigado.